Minha esposa ficou brava comigo porque disse que minhas filhas são a razão principal para eu não trair. Minha esposa está chateada comigo por causa de uma conversa que tive com um dos meus ex-amigos neste fim de semana. Eu queria obter uma opinião neutra sobre se o que eu disse foi horrível e desrespeitoso com minha esposa. Apenas um aviso de que estou escrevendo sobre um tópico muito sensível e pode ser desencadeante para algumas pessoas. Sou amigo do Jason, 38 anos, homem, desde o ensino médio. Nossas famílias também são próximas e nossas filhas têm idades semelhantes. Para contextualizar, Jason é casado e tem 2 meninas pequenas. No mês passado, a esposa de Jason, Carol, recebeu mensagens anônimas sobre Jason estar traindo ela. Ela investigou e descobriu que Jason estava tendo um caso de 2 anos com uma de suas colegas de trabalho. Carol ficou devastada e procurou minha esposa. Minha esposa e eu apoiamos Carol, e ela confrontou o Jason e o expulsou de casa. Ele está morando com os pais agora e fazendo de tudo para falar com Carol e consertar as coisas. Tomei uma decisão difícil, mas decidi estar lá para Carol e as crianças e cortar contato com Jason. Desde então, ele tem me enviado mensagens e tentado falar comigo. Na semana passada, a mãe dele entrou em contato comigo e disse que Jason não estava bem, tendo ataques de pânico, e queria falar comigo. Eu estava relutante, e apesar dos protestos da minha esposa, decidi falar com ele. Ele veio à minha casa na noite de sexta-feira. Minha esposa não queria vê-lo e ficou no nosso quarto com as crianças. Jason estava muito arrependido e começou a me dizer como estava com raiva de si mesmo, e como ele terminou com a sua parceira de caso para consertar as coisas com a esposa. Ele me disse que também está planejando sair do emprego e faria qualquer coisa para voltar com Carol e ver as filhas. Ele queria que eu falasse com Carol para que eles pudessem pelo menos discutir a situação e trabalhar no casamento deles. Nunca o vi chorar e foi horrível. Ele começou a reclamar sobre como Carol o estava ignorando nos últimos anos e que eles estavam tendo problemas, o que o levou a cometer um erro tão horrível. Eu sei que não é da minha conta, mas eu perdi completamente a paciência com ele e disse para parar de culpar a Carol. Se ele tinha problemas com ela, deveria ter trabalhado com ela para resolver. Trair foi a pior coisa que ele poderia ter feito, e ele não tem ideia de como a Carol está machucada por causa de tudo isso. Eu disse a ele que ele não só machucou a Carol, mas também ferrou a vida das filhas. Eles não fizeram nada de errado e agora têm que sofrer devido ao comportamento egoísta dele. Eu disse que sei que maridos e esposas podem ter problemas, mas suas ações estão punindo suas filhas, e a vida deles nunca mais será a mesma depois disso. Eu disse que estou mais bravo com ele por ter destruído a vida das suas meninas, e que ele é um monstro por não ter pensado nelas antes de trair a esposa. Nós dois discutimos por um tempo e, eventualmente, eu disse que não podia ajudá-lo nessa situação e que ficaríamos do lado da Carol e garantiríamos que ela e as crianças fossem cuidadas. Ele foi embora depois disso. Minha esposa ficou agradecida por eu não ter apoiado Jason e não ter deixado ele culpar a Carol por suas ações horríveis. Antes de dormir, minha esposa me perguntou por que eu me concentrei em dizer ao Jason que ele não deveria ter traído por causa das filhas. Ela disse que a vida da Carol também está destruída e que ela não vai se recuperar emocional ou financeiramente disso por muito tempo. Ela sente que as filhas são danos colaterais, mas que a Carol deveria ser a razão pela qual Jason não deveria ter traído. Eu disse à minha esposa que, do meu ponto de vista, eu me sinto pior pelas filhas porque eles tinham um lar estável e o Jason estragou tudo para todos. Minha esposa me disse que sabe que eu nunca a trairia, mas se eu estivesse tentado a trair, eu me impediria por amor a ela ou por causa das nossas filhas. Também temos 2 meninas. Eu disse a ela que a principal razão pela qual eu não faria isso é porque tenho princípios, mas se eu estivesse jogando o jogo dela, eu me impediria porque nunca gostaria que minhas filhas passassem por essa situação horrível. Minha esposa ficou chateada com a resposta porque ela sente que deveria ser a razão número 1 pela qual eu não trairia. Eu entendo o ponto dela e a amo muito. No entanto, eu realmente quero que minhas filhas tenham uma vida maravilhosa e perfeita com 2 pais amorosos, e essa seria a principal razão pela qual eu nunca faria nada para sabotar isso. Eu sou o babaca porque priorizo a felicidade das minhas filhas sobre o amor pela minha esposa? Isso é normal ou minha esposa está certa e ela deveria ser sempre minha prioridade número 1? Atualização. Eu queria agradecer a todos pelas sugestões e comentários no meu post da semana passada. A semana foi uma loucura e estou simplesmente entorpecido desde o que aconteceu ontem. Não consigo deixar de me culpar pela confusão que aconteceu até agora. A questão era que meu amigo Jason foi pego traindo a esposa no mês passado, e quando tive uma discussão acalorada com ele na semana passada, disse que ele deveria ter pensado nas filhas antes de iniciar um caso de 2 anos com uma colega de trabalho. Minha esposa ouviu a conversa e ficou chateada porque, para ela, a esposa dele, Carol, foi a mais prejudicada, e eu não deveria ter dito que as filhas deveriam ser a principal razão pela qual ele não deveria ter traído. Concordo com todos vocês que disseram que os comentários que fiz foram horríveis, mas foi apenas uma semana emocional, e não tenho certeza se estou pensando nas coisas de maneira correta. Na noite em que postei aqui, tive uma conversa muito longa com minha esposa.
Pedi desculpas a ela por ter dito que a felicidade de nossas filhas seria a principal razão pela qual eu nunca faria nada para prejudicar nossa família. Eu disse a ela que ela é o amor da minha vida e o quanto valorizo todas as coisas que ela fez por nós. Entendo que ela é minha esposa e fiz um juramento a ela de estar com ela para sempre, e entendo como minha declaração foi dolorosa para ela. Felizmente, ela foi muito compreensiva e me disse para não me preocupar com ela. Ela disse que ficou magoada naquele momento, mas entende o quanto amo nossas filhas. Ela me perguntou por que eu continuei mencionando as crianças durante minha conversa com Jason, já que foi nesse ponto da discussão que eu perdi a calma. O problema foi que, quando Carol expulsou Jason depois de descobrir o caso, ela ficou um caos. Carol é uma dona de casa e não tem muitos amigos. Minha esposa é provavelmente a amiga mais próxima de Carol e, por isso, ela ligou para minha esposa para contar o que aconteceu. Enquanto minha esposa foi até a casa dela, eu me ofereci para buscar as filhas de Jason e trazê-las para nossa casa para dar espaço a Carol. Carol teve um colapso nervoso desde o incidente e minha esposa escolheu ficar na casa dela para cuidar dela. Eu fiquei cuidando das crianças por 4 noites, até que Carol estivesse bem o suficiente para cuidar delas. A filha mais velha de Jason, que tem 8 anos, meio que entendeu o que estava acontecendo. No entanto, a filha mais nova, de 4 anos, só estava sentindo falta dos pais. Ela é a menininha do papai e continuava insistindo para que eu chamasse Jason para nossa casa. Foi de partir o coração olhar para ela e sentir como a vida dela será irreparavelmente afetada por causa das decisões egoístas de Jason. Eu me senti muito triste durante toda a situação. Entendo que é o relacionamento de Carol e Jason, e que eu não tenho o direito de opinar, mas sinto que essa foi a principal razão pela qual reagi da maneira que reagi. Sinto-me sortudo que minha esposa compreendeu minhas emoções e foi generosa ao me apoiar e não ficar chateada com minhas declarações infelizes. Ela me disse que contou a Carol que Jason veio à nossa casa e sobre minha briga com Jason. Carol se sentiu magoada com isso, mas perguntou à minha esposa se poderia vir à nossa casa na sexta-feira para falar comigo. Nos encontramos na sexta-feira e Carol me perguntou sobre minha conversa com Jason. Eu contei a ela em detalhes o que aconteceu, como a mãe de Jason entrou em contato comigo e que eu o encontrei por causa disso. Contei como Jason me disse que terminou com sua amante e que ia deixar o emprego para ficar longe daquela situação. Carol me perguntou sobre nossa briga e por que eu disse coisas sobre as filhas. Eu novamente fui honesto com ela sobre o que senti. Pedi desculpas a ela por ter opiniões, já que era o relacionamento deles, mas eu simplesmente disse aquelas coisas no calor do momento. Carol perguntou a minha esposa e a mim se achamos que Jason pode mudar, pois ela também está muito preocupada com as filhas e o impacto sobre elas. Ela disse que Jason sempre foi um pai incrível e não tem certeza se pode criar as filhas sem ele. Minha esposa disse a ela que o que Jason fez foi horrível e imperdoável, mas que não queríamos dar opiniões sobre o relacionamento deles, já que apenas Carol pode decidir o que fazer a respeito. Carol nos disse que gostaria de falar com Jason e se poderíamos receber os dois, para que ela se sentisse segura. Jason e Carol vieram à nossa casa no domingo, e foi a primeira vez em um mês que Jason encontrou suas filhas. Foi um momento muito surreal ver o quanto ele ficou emocionado ao vê-las. Não me importo com o que todos dizem, mas sei que nunca colocarei minha família em risco porque nunca gostaria de estar na pele de Jason e ver como ele estava quebrado quando teve que encarar suas filhas. Houve muitas lágrimas por toda parte. Carol e Jason discutiram as coisas em particular. Pelo que entendi mais tarde, Jason pediu muitas desculpas a Carol e disse que faria qualquer coisa para consertar as coisas. Ele disse a ela que já havia entregado um aviso de 14 dias no trabalho e prometeu nunca mais ver ou falar com sua amante. Ele disse que ela poderia ter acesso ao telefone dele e que ele não aceitaria um emprego onde tivesse que viajar a trabalho ou ficar longe dela durante a noite. Tudo o que ele pediu foi uma chance de fazer terapia de casal e trabalhar nas questões. Ele também ofereceu que eles poderiam se mudar para uma cidade diferente perto dos pais de Carol e começar de novo. Carol aceitou a maioria das coisas, exceto que não quer se mudar para um novo lugar. Eles decidiram que Jason pode voltar para a casa deles e que tentarão encontrar uma maneira de seguir em frente a partir desta situação. Ambos nos agradeceram por mediar entre eles, e Jason também me pediu desculpas por todo o drama e disse que fará tudo possível para curar seu casamento e garantir que suas filhas sejam cuidadas. Tudo parecia um bom resultado na superfície, mas minha esposa sente que meus comentários sobre as filhas deles podem ter feito Carol se sentir culpada e aceitar Jason de volta. Eu realmente não pretendia interferir no relacionamento deles, e sei que eles têm um longo e difícil caminho pela frente se quiserem se recuperar dessa situação. Só espero que encontrem força para fazer isso. Gostaria de obter opiniões sobre se o que fiz foi certo nesta situação, pois sinto que acidentalmente causei a reconciliação deles, e se Jason trair no futuro. Talvez eu seja o culpado porque falei com Jason primeiro e depois minhas palavras fizeram Carol se sentir culpada e aceitá-lo de volta por causa das crianças. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse.